Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Agradecemos desde já o espaço para que a gente coloque a nossa população, o trabalho que a gente vem desenvolvendo em relação a esse remapeamento. Então, respondendo a sua pergunta, o que é esse remapeamento? Então, Caicó hoje tem 24 estratégias de saúde da família. E essas 24 estratégias de saúde da família e os 146 agentes comunitários de saúde vinculadas a essas estratégias de saúde da família têm potencial de cobertura de Caicó 100%. O que é que isso significa? Significa que toda a população de Caicó, onde ela estiver, os seus 67.953 habitantes, eles precisam estar vinculados a alguma estratégia de saúde da família, precisam estar cadastrados a alguma estratégia de saúde da família. Só que nossas estratégias de saúde da família, elas foram implantadas em bairros de Caicó. E a gente sabe que foi se crescendo em Caicó, tanto vertical como horizontalmente, né? E houve a criação de outros bairros, houve criação de outros povoados, de outras zonas de moradia. E no último relatório que a gente tinha feito e solicitado às nossas unidades básicas de saúde, nós tínhamos, pelos cálculos, somente 61 mil pessoas. Isso significa que próximo a 8 mil pessoas estavam sem nenhum tipo de vinculação à estratégia de saúde da família. Então, se você chegasse para uma determinada pessoa, 8 mil pessoas em Caicó, e perguntasse, você é acompanhada por qual estratégia de saúde da família em Caicó? Essas pessoas, elas não saberiam responder porque não estavam vinculadas, cadastradas a nenhuma dessas estratégias. Além disso, em algumas estratégias de saúde da família, que já tinham um território definido, dentro do próprio bairro, dentro daquele próprio território, existiam ruas, casas que não eram acompanhadas pelo seu agente comunitário de saúde, por N motivos. Ou o agente comunitário de saúde se aposentou, ou tirou uma licença médica muito duradoura, ou algum agente comunitário de saúde tinha soltado um pedaço de área e outro não tinha assumido, e isso causava um problema chamado de áreas descobertas dentro da própria área da estratégia de saúde da família. Então, isso era um problema que precisava de uma urgência em ser resolvido. Essa problemática, ela já vinha sendo discutida, eu coordeno esse trabalho de remapeamento aqui na Secretaria Municipal de Saúde desde outubro de 2018. Que a gente vem tendo reuniões frequentes com as equipes, fazendo relatórios, reuniões de remapeamento para entender qual é a proximidade geográfica, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, que era um trabalho extremamente importante. Unido a isso, o Ministério da Saúde lança, agora em novembro, uma portaria mudando o financiamento da atenção primária à saúde para os municípios. Então, o Ministério da Saúde, até 31 de dezembro de 2018, tinha um formato de financiamento que dizia, olha, município, você vai receber um financiamento pelo número de estratégias de saúde da família que você tem e pelo número de habitantes que você tem no município. Porém, a partir de abril de 2020, esse financiamento ele é modificado pelo Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde diz, olha, município, você só vai receber a partir de então quem você estiver cadastrado na plataforma digital chamada SUS. Então, se você tiver a população cadastrada, as 67.952 pessoas, você vai receber. Se você só tiver 35 mil, só vai receber por 35. Se você tiver 38, e assim sucessivamente. Então, condicionado a isso, também, nós tivemos a conclusão desse trabalho que já vinha sendo desenvolvido há um ano. Então, na prática, Marcos, o que é que isso significa efetivamente, caros ouvintes? Por exemplo, na Zona Norte. Na Zona Norte, nós tínhamos, por exemplo, o bairro Serrote Branco 3 e 4, que foi uma expansão recente de bairros na Zona Norte de Caicó. E esse bairro, Serrote Branco 3 e 4, ele não tinha agente comunitário de saúde vinculado e nem era coberto por nenhuma equipe de saúde da família. Então, a gente precisava oferecer assistência a essa população. Então, a estratégia de saúde da família do bairro do Alto da Boa Vista, ela acoplou, ela cobriu essa área até então descoberta. O Darcy Fonseca,
Darcy Fonseca é um bairro de Caicó, não tem uma estratégia de saúde da família própria de bairro, porque isso é uma coisa que a gente está trabalhando, inclusive, com as equipes, porque é cultural em Caicó, mas a gente já tem cobertura de 100%. Então, infelizmente, o Ministério da Saúde não vai custear, nem dar contrapartida, nem dar um incentivo financeiro ao município para implantar hoje uma unidade básica de saúde, por exemplo, na Vila Altiva, no Mainardi, no Darcy Fonseca, que são bairros que, se seguissem a lógica e a cultura de Caicó, de implantação de estratégia de saúde da família por bairros, a gente também teria que ter nesses bairros. E isso não é possível. Então, a gente vai vincular esses bairros, essa área geográfica, a uma unidade básica de saúde mais próxima. O que é que a gente pensou no momento do remapeamento para fazer toda essa lógica? Primeiro, a questão da acessibilidade geográfica. Para onde é mais perto, para aquela população daquele território ser acompanhado. Porque a própria população, Marcos, ela visualiza isso. Ela visualiza tanto que tinha populações, por exemplo, vinculadas à Nova Descoberta, que pela proximidade com a unidade do Castelo Branco, já procuravam Castelo Branco. E assim outras realidades também. Então, o Darcy Fonseca, por exemplo, era um bairro que era vinculado à Unidade Básica de Saúde da Boa Passagem, porém, geograficamente, ao atravessar a rua, você estava próximo à Unidade Básica do Vila do Príncipe. E era um pleito já há muito tempo daquela população de que ela fosse acompanhada pela Unidade Básica do Vila do Príncipe. Então, nesse remapeamento, né, houve esse direcionamento, porque geograficamente era mais próximo, era mais confortável para aquela população, e a população do Darcy Fonseca passa a ser coberta agora pela Unidade Básica do Vila do Príncipe, ou seja, a referência daquela população agora é a UBS Vila do Príncipe. E antes era qual? Boa Passagem. Boa Passagem. O Entre Pontes, aquelas casas que ficam entre as pontes ali antes do acampamento. Aquilo era uma área descoberta, não tinha nenhum tipo de cobertura de ACS nem vinculação de estratégia. Então, aquela área também passou a ser uma área coberta pela Estratégia de Saúde Vila do Príncipe. E, claro, que para isso a gente foi tendo que fazer remanejamento de agentes comunitários de saúde para poder que toda Caicó e toda a rua de Caicó e toda a população caicoense fosse acompanhada por algum agente comunitário de saúde e também fosse vinculada a alguma estratégia de saúde da família. E essas mudanças aconteceram por todas as zonas de Caicó. Então, houveram mudanças também na Zona Oeste, a Zona Sul, a exemplo do Silvino Dantas, era uma UBS que cobria cerca de 12 mil pessoas, só que pegava ainda a nossa unidade básica do centro, está situada na Coronel Martiniano. E ela dava cobertura ainda à população lá do Penedo, lá próximo ao Cangalhas. Então, aquela região ali da UNP, uma parte da Coronel Martiniano, mais para cima, também ficou vinculada à Nova Descoberta. A população do Vila Altiva fica dividida ainda entre Castelo Branco e o bairro Itã. O Itãs pega mais o Mainardi. Então, nós fomos fazendo alguns direcionamentos que a gente pudesse favorecer a população ali residente. Então, o Frei Damião, que antes era assistido pela zona rural do Sabugi, passa a ser agora de responsabilidade do Valfredo Gugel, de uma das equipes do Valfredo Gugel. Então, foram mudanças que a gente foi fazendo, inclusive atendendo aos pleitos da população. E isso foi em todas as zonas, levando em consideração a acessibilidade geográfica e o conforto da nossa população. E aí, com isso, a gente vem agora no novo processo, que é de redistribuição interna das áreas, né, pelas próprias equipes de saúde da família. E está acontecendo nesse momento, as equipes estão se reunindo, estão redistribuindo as áreas de acordo com o que perdeu ou do que ganhou, né, em número de pessoas. E isso vai demandar agora um período de transição, inclusive em questões de financiamento, que vai de janeiro a abril, onde nós vamos estar fazendo um esforço coletivo das equipes e a gente pede ao apoio da população para cadastro individual e domiciliar de toda a população de Caicó. Até porque disso dependerá o financiamento do Ministério da Saúde, assim como isso é algo que é um processo de trabalho inerente à estratégia de saúde da família e é uma garantia, né, para os nossos usuários de que ele está vinculado a alguma estratégia de saúde da família e as informações dele estão ali resguardadas para naquele momento que ele precisar fazer uso do serviço. Esse cadastro, no caso, ele faz na própria UBS? Eles têm duas possibilidades. O cadastro domiciliar e o cadastro individual, geralmente é um trabalho muito vinculado ao agente comunitário de saúde. O domiciliar é específico do ACS, porém o individual pode ser feito por qualquer profissional de saúde da UBS.
A gente está trabalhando numa linha onde, prioritariamente, esses cadastros serão feitos pelos nossos ACS, mas nada impede que é um esforço coletivo da equipe de saúde da família, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a população tanto vai receber o ACS em sua residência para poder realizar esse cadastro, como também terá a opção de se dirigir à unidade básica de saúde e realizar o cadastro individual, pelo menos, porque o domiciliar precisa ser realizado no próprio domicílio do usuário SUS, certo? Mas existem essas possibilidades, então a gente está vendo com as estratégias, com as equipes, várias estratégias, como por exemplo, cadastro na parte noturna, em finais de semana, no sábado, onde o agente comunitário de saúde possa fazer esse trabalho junto à equipe, abertura de UBS em horários especiais, para a gente poder dar conta dessa complexidade de cadastrar toda a população de Caicó. Essas mudanças, no caso, já estão valendo? Já, essas mudanças já estão valendo, a gente já fez inclusive direcionamentos de ACS, então a ACS da Boa Passagem foi para o Vila do Príncipe, já está cobrindo Daci Fonseca, um ACS da Barra Nova já foi para o Paulo VI, porque a área dele ficou mais próximo do Paulo VI e aí já fez a migração, e aí os nossos agentes estão passando nas residências, né, e falando dessas mudanças. Às vezes, numa mesma área, aquela população ficou vinculada à mesma estratégia que era, porém mudou o agente comunitário de saúde por causa dessas mudanças internas. Então, na verdade, nós estamos vivendo um período de transição, onde as equipes estão se organizando, os agentes estão passando nas residências, e a nossa ideia é que assim que as equipes todas concluam a parte do remapeamento interno e distribuir as ruas de suas áreas para os seus agentes comunitários de saúde, a gente disponibilize isso em meios digitais para que cada pessoa no seu endereço consiga entender onde é que ele está, qual é a UBS que ele está vinculado e quem é o agente comunitário de saúde responsável por aquela rua, aquela residência. Então, as principais mudanças, Frei Damião, vinculado agora ao Valfredo Gugel. Ao Daci Fonseca, ao Vila do Príncipe, cobertura do Serrote Branco 3 e 4, Silvino Dantas teve uma área que foi migrada para a Nova Descoberta, foi feita a delimitação bem direitinho entre o Castelo Branco e Nova Descoberta. João Paulo II também pegou uma área ali que estava descoberta mais para cima do Paulo VI. Barra Nova soltou uma área para o Paulo VI. Soledade pegou uma pequena área ali do Paulo VI também. João Paulo II assumiu algumas casas, como eu já falei, que estavam descobertas. Então, a grande mudança é que a gente conseguiu realmente cobrir toda a área de Caicó, né? Então, por exemplo, o novo condomínio Mirante da Serra ficou sob responsabilidade da UBS Castelo Branco, então eram áreas descobertas ou áreas sem vinculações que a gente conseguiu vincular e agora vai proceder com o trabalho de remapeamento. A Vila Altiva continua com o Itães, que é mais próximo do Castelo Branco. O Vila Altiva teve uma divisão, certo? Ficou uma parte para o Castelo Branco, uma boa parte, inclusive a limitação a partir daquele prédio vermelho com branco em frente ao Seduc. O edifício. Isso, o edifício. Para lá ficou uma boa parte para o Castelo Branco. Aquele edifício, acho que ali é o Jardim de Alá. Não sei se oficialmente é a Vila Altiva, mas... mas ali uma grande parte ficou para o Castelo Branco, seguindo em frente ainda. Boa pergunta, Geraldinho. O pessoal está pedindo para repetir aí o Serrote Branco, informando que o 4 não existe ainda. Serrote, que são áreas de verdade de expansão. O 2 e o 3. O 3 e o 4, né? Porque o 4 ele vai ser... Na verdade, ele... Tecnicamente, né, vai ser iniciado. Então, o 3 e o 4 ficou para o Alto da Boa Vista e o 1 e o 2 ficou vinculado ao Recreio, tá, gente? Então, o 1 e o 2 fica vinculado ao Recreio. O Recreio tinha 2 áreas descobertas. Nós estamos providenciando a migração, a transferência de 2 ACS, porque a gente não tem motivo para contratação, já que a gente tem 100% de cobertura. Então, a gente está fazendo as negociações necessárias para a transferência de ACS para o Recreio, para cobrir essas 2 áreas. E aí a gente conclui com muito sucesso o nosso remapeamento. E o bairro Itães também ganhou um ACS pela questão da grande extensão territorial do bairro Itães e uma densidade populacional bastante interessante, que tinha agente comunitário de saúde lá acompanhando 911 pessoas. E isso não é uma realidade de Caicó. Quando a gente consegue, pelo número de ACS que a gente tem, a gente dá uma boa cobertura aí com ACS, pegando no máximo 500 a 600 pessoas. Redentor pergunta aqui da Vila Altiva, o ouvinte diz o seguinte: fomos informados por uma agente de saúde aqui do Castelo Branco
que as atividades da UBS só retornam no dia 7 de janeiro. Nunca ouvi falar de um recesso de 14 dias. E a população, como é que fica? Não existe nenhum tipo de recesso em Caicó. Alguns municípios, inclusive, trabalham com recessos natalinos ou de final de ano. Caicó nunca teve essa cultura e nem nessa gestão foi adotada de nenhum tipo de recesso aos seus funcionários. Isso não tem nenhum tipo de aval ou de conhecimento por parte da Secretaria Municipal de Saúde. O que pode ter acontecido nesse caso? Não compreendo, não sei se há algumas férias de algum profissional que esteja vinculado à estratégia. Eu teria que ver na secretaria se houve algumas férias, porque essa informação de recesso da UBS ou de atividades da Unidade Básica de Saúde, elas realmente só param nos dias de ponto facultativo e nos feriados em Caicó. Então não tem recesso em UBS? Não. Outra pergunta, no posto de saúde Silvino Dantas está sem médico para atender. Os pacientes estão voltando sem atendimento. Informaram que só será normalizado depois do dia 6 de janeiro. Procede isso? Pronto, a Unidade Básica do Silvino Dantas, ela tem, exatamente, tem duas equipes. Uma equipe é vinculada a uma profissional do Mais Médico, doutora Michele, e a outra profissional é doutor Nilson Dias. E até onde eu sei também está completa, não sei informar aqui de imediato, mas eu posso repassar essas informações para Marcos, colocar aqui posteriormente, se tem algum desses profissionais de férias. Mas repetindo, nós não temos nenhum tipo de recesso em unidades básicas de saúde. Quando um médico entra de férias, automaticamente alguém tem que substituí-lo? Infelizmente não. Por quê? Porque não há médicos com essa disponibilidade. Inclusive a gente tem algumas UBSs hoje com falta de médicos que não estão, porque, por exemplo, a do Valfredo Gugel, ela teve licença maternidade, a gente não tem médico para substituir. Algumas outras UBS, como a do Recreio, também nessa mesma situação. E, infelizmente, a gente não tem médicos para substituir. A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, aproveita o espaço para, se houver algum interesse de algum profissional médico no município de Caicó a ser contratado, a contratação é feita de forma imediata, né, para a gente sanar essas questões. E é uma preocupação da gente muito grande, porque nesse novo financiamento do Ministério da Saúde, nós temos a questão do Mais Médicos, que é o programa atual de provimento federal médico, e Caicó tem 9 médicos vinculados a esse programa. E com o programa com o programa Médicos pelo Brasil, há uma possibilidade aí de Caicó perder esse número de vagas de provimento médicos pelo governo federal. Então, uma redução nesse número de médicos. E é algo que realmente preocupa bastante a gestão municipal, porque é difícil. A gente sabe que isso é um problema no Brasil, a distribuição de médicos no interior, e a questão da ausência de um piso salarial regional faz com que cidades maiores e polos como Caicó não tenham condições de oferecer o mesmo salário que outras cidades menores oferecem na região. No decorrer desse ano, recebemos aqui muitas reclamações, por exemplo, lá do Frei Damião, né? Uhum. É uma UBS boa, muito bem construída, só que não funciona todos os dias, uma vez por semana. Isso em 2020, isso vai deixar de existir? Vamos lá, Marcos. Uma outra preocupação minha, que realmente minha e nossa enquanto gestão, era essa preocupação em investimento de dinheiro público em prédios públicos que são subutilizados. Então, o Frei Damião é uma UBS preparada para receber uma equipe e dar uma assistência estrutural muito boa a quem lá vai. A grande proposta que foi dada nesse remapeamento é que a gente dividisse as duas equipes do Valfredo Gugel, 1 e 2, onde a equipe do Valfredo Gugel, uma ficaria no próprio prédio que já ocupa e a outra iria ocupar o prédio do Frei Damião, que é um prédio público de boa qualidade, que precisa ser utilizado, porque afinal de contas foi dinheiro público investido ali, e inclusive para cobrir uma população bastante vulnerável. Então, a proposta que está vigente hoje, que a gente apresentou à gestão municipal e aos todos interessados, Conselho Municipal de Saúde, a questão da Câmara de Vereadores, o que a gente vem falando nos bastidores é justamente essa possibilidade em a gente transferir uma equipe do Valfredo Gugel, inclusive o Valfredo Gugel, que ficaria vinculado à SUBS do Frei Damião, é um território bastante próximo do Frei Damião. E a proposta é exatamente essa. Eu estou aguardando o posicionamento, né, da gestão municipal quanto a essa proposta, para ver se a gente consegue consolidar isso. A equipe tem bastante interesse em ir ocupar o Frei Damião, já expressou essa vontade, esse desejo. A população do Frei Damião vem demonstrando bastante
bastante satisfação, porque o que a gente estava fazendo era um atendimento uma vez por semana no Frei Damião, e a gente está aguardando essa sensibilização também dessa população, porque na verdade é uma mudança, né, da população que vai ficar mais próxima geograficamente do Frei Damião, em como é que ela vai estar vendo essa possibilidade, essa proposta. Então, a gente realmente está no aguardo só para definição de bater o martelo mesmo e ver como é que vai ficar essa situação. Mas a proposta é esta. O que a gente entende que pode e deve ser feito é isto. Mas a gente precisa aí estar conversando com todas as representatividades para a gente entender que isso é uma forma consensual de trabalho e de construção coletiva. E deixa eu só trazer aqui a pergunta aqui do nosso amigo Jetson Santos, diretor do Hemocentro, está aqui lhe parabenizando. A nossa palavra de gratidão por tanto trabalho, organização e contribuição na gestão municipal de saúde. Sem dúvida, na opinião de Jetson, uma das mentes mais brilhantes que tive a honra de trabalhar. Aí depois desse elogio, essa rasgação de seda, vem a pergunta, né? Qual é a visão da Secretaria Municipal de Saúde no tocante à nova forma de financiamento do SUS? Gedinho, um grande abraço. Gedinho é um parceiro muito importante para a gestão municipal, para a gestão estadual. Gedinho, onde tiver, ele vai fazer um grande trabalho, porque é um menino extraordinário e uma mente brilhante, ele sim. Jetson, a gente vê com bastante preocupação, porque não há dinheiro novo. Na verdade, a saúde está com congelamento de gastos. E o Ministério da Saúde usa a seguinte justificativa. A estratégia de saúde da família é a principal estratégia de saúde hoje no Brasil. E o que é que acontece? Essa estratégia não tem novo financiamento, na verdade não tem novo recurso para ser alocado nos municípios. E o Ministério da Saúde coloca que ela tinha estancado. Essa estratégia ela ganhou em quantitativo, em número, ela ganhou em cobertura da população, mas ela não estava dando a resposta necessária aos seus usuários nem ao sistema. Então o Ministério da Saúde estava investindo muito em atenção básica e ao mesmo tempo ainda tinha um gasto de bilhões em causas sensíveis à atenção primária à saúde que não estavam sendo resolvidas. Então, se não tem dinheiro novo para mandar mais recurso, a gente vai utilizar uma nova forma de mandar recurso que veja algum tipo de vinculação de pessoas, de melhoria de indicadores. Isso é interessante? Eu como técnica acho a proposta bastante interessante, mas vejo ela também com preocupação, porque ela vincula a um dinheiro que é essencial para a sobrevivência de um sistema, de uma estratégia de saúde da família nos municípios, porque a gente sabe o quanto os municípios estão sufocados com contrapartidas. Então, vincular isso a uma obrigatoriedade tão rápida, porque na verdade são 4 meses. Caicó hoje tem 40 e poucos mil pessoas cadastradas, então a gente vai ter que fazer um esforço aí de cadastro de aproximadamente 25 mil cadastros. Isso é muito cadastro para ser feito em 4 meses. Então, Marcos, eu faço um apelo aqui, inclusive, para que a gente não perca, que a gente não pode perder, nenhum município pode perder recurso federal no seu financiamento. Que a população, ela contribua muito no sentido de ter o cartão SUS. Se não tiver ainda, procurar o OBS para fazer esse cartão SUS. E a gente vai lançar uma campanha nos próximos dias, aí nos próximos meses, para que a população entenda o que é o Sistema Único de Saúde e que todos nós somos usuários SUS. Eu posso ter uma condição financeira boa, eu posso nunca ter ido na unidade básica de saúde do meu bairro, mas mesmo assim eu sou usuário SUS. Não, Rediane, como eu sou usuário SUS? Eu sou usuário SUS na hora que eu vou no supermercado e faço minha feira, porque aqueles produtos que estão ali estão sob supervisão, sob vigilância da vigilância sanitária. Eu sou usuário SUS na hora que eu consumo água. Eu sou usuário SUS na hora que eu vou para uma academia malhar, porque tudo isso tem aí o sistema de vigilância operante. Na hora que eu vou a um aeroporto pegar um avião. Então, nós todos somos usuários SUS. Daquela pessoa de melhor condição financeira, social, até a de menor condição financeira e social. E nós vamos precisar muito de todos. Então, hoje, os municípios precisam, inclusive, do cadastro daquelas pessoas de melhor condição que a gente diz que não são muito utilizadoras do sistema SUS. Mas, na verdade, todos nós somos utilizadores do SUS. Às vezes, a gente utiliza menos um determinado serviço de saúde vinculado ao Sistema Único de Saúde. O ouvinte pergunta como é que fica a questão da UBS, a cobertura do Adjuto Dias após o Hospital Regional. Adjuto Dias era Barra Nova, ficou para o Paulo VI,
grande parte do Adjunto Dias ficou para o Paulo VI, inclusive com muita satisfação. O pessoal do Adjunto Dias está recebendo com muito bons olhos a questão da vinculação ao Paulo VI, porque era, na verdade, atrás, né, do hospital. Então, era uma população que descia lá para Barra Nova e a gente fez essa redivisão e o Adjunto Dias ficou uma grande parcela para o Paulo VI e mais para cima um pouquinho, mas não é mais Adjunto Dias, é que ficou para o João Paulo II. Aí, isso foi algo que a gente fez agora, na situação que a gente se encontra. Nós estamos hoje com os 2 prédios que estavam parados, né, tanto do João 23 como o Paulo VI, todos com pessoas trabalhando, os 2, com previsão de entrega rápida desses prédios, que é um ganho extremo para a população de Caicó. E aí, com isso, a partir do momento que a gente fizer a mudança para os prédios próprios dessas unidades básicas de saúde, a gente vai ver se precisa fazer algum ajuste no remapeamento, levando em consideração, obviamente, a questão geográfica. Mas aí o Paulo VI, que hoje funciona dentro ali daquele terreno do hospital regional, tem a possibilidade aí muito imediata, 60 dias aí, para estar se mudando novamente para a sua sede fixa, no caso de conclusão da obra, e também a questão do João 23. Então, com essas mudanças, se for preciso fazer algum ajuste no remapeamento realizado, nós vamos estar realizando novamente. Tem uma pergunta? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, nossa amiga que está sendo entrevistada. Eu acho louvável essa distribuição, mas a minha pergunta é o seguinte: vai ter como vocês dão suporte a essa população? Vai ter novos profissionais, vai ter mais insumos? Porque a nossa realidade é outra, né? A gente chega nos postos, nem tem insumo, nem tem quem nos atenda. Tá muito bonito isso no papel. Eu torço que 2020 isso venha acontecer. Obrigado. E aí, Rediana? Olha, a questão dos profissionais, Caicó não tem déficit de profissionais somente na área médica, que é uma área importante e precisa que todos os segmentos de Caicó envolvidos nisso precisam sentar-se para ver os impactos, de ver quais são as políticas que vão ser adotadas para a questão de provimento médico. A gestão municipal, inclusive, colocou todo o interesse na universidade, na UFRN, em estar assumindo as 7 vagas do programa de residência médica e espero também que haja essas matrículas. A gente fez a questão do incentivo para que a gente pudesse aprovar a proposta e ter condições de fazer essa proposta na Faculdade de Medicina, para que esses médicos realmente venham e se fixem em Caicó. A gente espera que o programa de provimento federal não venha a diminuir o quantitativo de médicos aqui para os municípios, e a gente precisa também de alguma estratégia a nível municipal que tenha a possibilidade de cativar a permanência de médicos aqui no município. Então, a questão de déficit profissional em Caicó, ela diz respeito somente à questão de déficit de profissionais médicos, certo? Que em alguns momentos realmente falta em alguma estratégia de saúde da família, e a gente trabalha no sistema de rodízio, que a gente sabe que não é o suficiente para atender as demandas da população. Em relação aos outros profissionais que atendem nas unidades básicas de saúde, nós não temos déficit quantitativo de profissionais. Em relação aos insumos, da mesma forma. A gente vem trabalhando muito arduamente para que esses insumos não faltem. Caicó é um dos municípios que não sofrem muito com essa falta de insumos, não. Inclusive, medicamentos, a gente adotou uma forma das farmácias distritais que, mesmo com a crise extrema dos municípios, problemas de licitações que são comuns em finais de ano, a gente está conseguindo manter um bom estoque de medicamentos. O que o ouvinte pode estar dizendo, e ele tem razão, e a gente precisa repensar, e a gente vem trabalhando muito duramente em relação à educação permanente em saúde dos nossos profissionais, e dando suporte, e a gente precisa melhorar, inclusive, enquanto gestão municipal, em monitoramento, avaliação, apoio matricial. A gente precisa de uma equipe mais composta, maior, para a gente estar podendo ter pernas para isso, caro ouvinte. É a questão de processos de trabalho. Realmente a gente enfrenta muitas dificuldades em relação ao processo de trabalho. Existe uma transição aí necessária, porque até então a estratégia de saúde da família funcionava de forma de calendário. Então, hoje é dia só de pré-natal, amanhã é dia só de preventivo, amanhã é dia só de hipertenso. E, na verdade, quando você tem uma demanda que precisa naquele momento ser atendida, infelizmente, alguns postos de saúde, alguns profissionais ou alguns pacientes enfrentam dificuldades em atender essa demanda e dá essa sensação ao usuário de que realmente o sistema
não está funcionando. Isso é algo que me preocupa muito, até porque uma das minhas áreas de atuação maior é processo de trabalho. A gente sabe que existe um gargalo muito grande nisso, mas a gente sabe também que isso não vai ser mudado da noite para o dia. Então, o que a gente vem fazendo enquanto gestão municipal é educação permanente em trabalho, aderindo ao Planifica SUS, liberando os profissionais para realizar educação permanente em saúde, inclusive fechando o BS para que toda a equipe venha participar desses momentos em conjunto, para que possa se planejar em conjunto, coisa que nenhuma outra gestão fez. E a gente precisa avançar. Precisamos avançar porque eu sinto muita falta de que, não só aumentando o salário médico, a gente vai ter essa mudança, a gente pode até sanar o problema de déficit, mas a gente precisa, enquanto Secretaria de Gestão Municipal, acompanhar o processo de trabalho que está sendo feito nas UBSs, apoiar nossas equipes em relação a números, em relação à qualidade do serviço prestado, para que a gente, em conjunto, faça um repensar daqueles processos e apoiá-los no que for preciso nesse processo de trabalho, para que que a população sinta isso de forma diferente. Então, tem experiências muito exitosas já no município, tem unidades que trabalham de uma forma, tem outras que trabalham de outra, e a gente está fazendo esse trabalho de educação permanente, de trocas de experiências, e eu espero que a gente avance consideravelmente. Já houveram oficinas de demanda espontânea, para atendimento a essa demanda espontânea, não só a demanda agendada, e eu acho que a gente vai estar, se o monitoramento e a avaliação e o apoio matricial, que é a gestão municipal, enquanto gestão de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde também conseguir avançar nesse ponto, eu acho que Caicó e o usuário tem muito a vencer. Obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço o espaço mais uma vez a Marcos Dantas, a todos os ouvintes. A gente logo vai estar disponibilizando em todos os meios digitais, das mídias da Prefeitura Municipal e qualquer outro blog ou programa que tenha interesse em divulgar essas informações, da vinculação dessas áreas à sua estratégia de saúde da família e a seu agente comunitário de saúde. E aí eu peço muito a ajuda do usuário em relação à questão do cadastro, a realização do cartão SUS, para que a gente possa realmente ter a garantia de avançar nesse sentido.